João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Evangelho de João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Meus irmãos, no mundo de hoje que nós vivemos, um mundo acelerado por si só, eu não digo acelerado na concepção da violência, mas eu digo acelerado na correria do dia a dia, dos problemas, dos afazeres. É tanta coisa que 24 horas acabam se tornando muito pouco, às vezes, para o ser humano. E é tanta preocupação que toma conta do nosso ser, da nossa vida, do nosso coração, que às vezes nós deitamos e levantamos pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, nas nossas lutas, e às vezes nos questionamos como nos livrar de tudo isso. Parece tão simples quando alguém fala assim: poxa, calma aí, calma, não estressa não, vai devagar, respira um pouco. Olha, você está dando tanta importância para o problema. Aí você olha e fala: poxa, mas como é que eu vou fazer? Não dá, eu não consigo desvencilhar a minha vida do meu problema. Parece uma coisa só, uma coisa única, parece que se tornou algo homogêneo, não dá mais para separar, para tirar essa mistura. Não é como água e óleo que não se misturam. Às vezes os nossos problemas, as nossas lutas, elas se misturam com a nossa vida e elas passam a fazer parte plenamente de nós, é como se fosse simplesmente o nosso ser. E na verdade, as lutas, as adversidades, elas não são parte de nós. Os problemas, eles não são parte de nós. Na verdade, tudo isso são fatores que acontecem para nos aproximar de Deus, para aumentar a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Para isso. Só que o ser humano, ele é tão carnal, nós somos tão terrenos, que nós não conseguimos desassociar uma coisa da outra e não conseguimos entender que em meio às lutas, em meio às adversidades, Deus está aqui. Houve uma certa vez, Jesus, ele no barco com os seus discípulos, diz a Bíblia que ele desceu para dormir um pouco. E de repente, no meio desse mar, se levanta uma tempestade. E os discípulos entraram em pânico e correram e despertaram Jesus assim: mestre, desperta, porque vamos perecer. E tu não está te incomodando com isso? E Jesus, ele levanta, olha para ele e fala assim: homens de pequena fé,
homens de pequenina fé. Ou, melhor dizendo, homens sem fé. Porque Jesus disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda ele é a menor semente que existe, diríamos aos montes, transporta-te daqui para o meio dos mares, e eles se transportariam. Então, na verdade, nós podemos traduzir homens sem fé. E Jesus levanta, diz a Bíblia que ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e eles olham e falam: és o Filho de Deus. Meus irmãos, eu costumo dizer que nós não podemos ficar dando ibope para o problema. Nós não podemos dar ibope para a luta. Tem pessoas que gostam de dar ibope para as coisas. Tem um probleminha, a gente começa a dar ibope, dá muita importância. Você faz do teu problema uma coisa assim, como se fosse algo intransponível. E nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Temos que aprender a ter um pouco mais de experiência em Deus. A pessoa, quando ela não tem uma experiência com Jesus, ela não conhece Jesus, ela entra em desespero, ela entra em parafuso, ela não consegue lidar com as situações, e tudo parece intransponível. É falta de experiência com Deus, é falta de saber quem é Deus, quem é Jesus, e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Se existe alguma coisa, se existe alguma luta, se existe alguma dificuldade, Deus, Ele está querendo o melhor para mim. Deus, Ele quer me ensinar alguma coisa. Eu vou começar a entender quem é Ele, como Ele age, como Ele faz. Esse Deus, Ele age quando tudo diz que não. Esse Deus, Ele dá a última palavra quando todos já deram a palavra e disseram que é impossível. É esse Deus. Mas é mais viável para nós, muitas das vezes, acreditarmos e confiarmos no que é carne e no que é sangue, em vez de confiarmos e acreditarmos naquilo que é eterno, naquele que vive para sempre, que criou todas as coisas, que diz que o poder está nas mãos dele, que diz que o querer e o efetuar estão nas mãos dele. Não está nas tuas mãos, não, nem nas minhas mãos, não, estão nas mãos deste Deus. E o que mais vemos do ser humano? Pessoas tentando remar contra a correnteza. Pastor, então eu vou deixar a corrente me levar. Você precisa deixar Jesus guiar o teu barco em meio à correnteza. Porque se você deixar a corrente te levar, você vai dar com o teu barco nas pedras, você vai cair na cachoeira. Mas se você deixar Jesus Ele guiar o teu barco, por pequenininho que seja, Ele vai fazer com que o teu barco, a tua vida, se desvie das pedras. Nem sempre o mais fácil é desistir. Desistir é o mais difícil. Continuar é o correto. E existem pessoas que nem tentaram, já estão desistindo. Meus irmãos, quando Jesus ele fala aqui, João 14, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo que você não tem que ficar com o teu coração, a tua alma preocupada, fatigada. Você não tem que ter uma vida ansiosa, desesperada. Porque no final das contas o que prevalece é a fé. É você saber quem é Deus, quem é Jesus. Então não turbe o teu coração.
se você pega a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12, Mateus, no capítulo 6, fica até o 10, Jesus ele diz que nós andamos ansiosos pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que vamos vestir, pelo dia de amanhã. E ele diz assim: olha, busca o meu reino em primeiro lugar. E estas coisas, que coisas são essas? Aquilo que preocupa o teu ser, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, as minhas contas para serem pagas, coisas do cotidiano que tanto tomam o nosso tempo, tanto sugam as nossas forças. Jesus fala: olha, se você escolher direitinho, se você souber o que você quer de fato, e a prioridade na sua vida for o meu reino, essas coisas eu vou te acrescentar. Glória a Deus. Você não precisa ficar desesperado, não, porque eu conheço o dia de amanhã e cabe ao dia de amanhã o seu mal. Existem pessoas que já sofrem pelo dia seguinte e nem sabem se terão o dia seguinte. Meus irmãos, conhecer a Deus é você descobrir a essência dele. É você saber que os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos. Que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os seus pensamentos. Que você nessa terra, você faz planos, você faz propósitos, você projeta. E eu acho que você tem que projetar mesmo. Eu acho que você tem que ter sonhos, sim. Mas esses seus sonhos, eles precisam estar em conformidade com a vontade de Deus. Porque o Senhor, ele é eterno, nós não. Nós não somos eternos. Pensamos que vamos viver para sempre, mas não vamos. Em determinado momento, a tua história ela vai ter um fim nessa terra. E Jesus ele disse aqui: não se turbe, não preocupe o teu coração. Crede, acredite, tenha firme convicção em Deus. As lutas vão vir, mas você tem que saber e crer nesse Deus. A primeira coisa que o ser humano faz quando a luta está pegando, o negócio está ruim, e o problema está escaldante, a primeira coisa: para que eu estou na igreja? Para que Deus? Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Eu estou perdendo meu tempo. Tem pessoas que preferem abdicar da sua fé, se é que nós podemos dizer que isso é fé, por causa de um problema, por causa de uma luta. E quando você pega a palavra de Deus, Pedro ele fala lá que a nossa fé ela é tão preciosa quanto o ouro que perece, mas que é provado pelo fogo. Quando você passa o ouro pelo fogo, as impurezas do ouro elas vão sendo retiradas. A tua fé, na medida que ela vai enfrentando as dificuldades, as lutas, ela vai sendo apurada, ela vai sendo limpa, estruturada. E uma certa vez os discípulos falaram: mestre, acrescenta-nos a fé. E Jesus, o que ele fez? Ele contou a história da viúva de Serepta. Ele contou a história dos ninivitas que se converteram com a pregação de Jonas, da mulher de Serepta que, em meio a uma seca de 3 anos e 6 meses, tantas pessoas passando aperto, e Deus olhou para aquela mulher e foi ela que ele socorreu. Porque a fé não é algo a ser acrescentado, fé é algo a ser vivido, é algo que já existe dentro de você. Então, mestre, nos acrescente a fé. E ele está
caminho ao Senhor, confia nele, e todo mais ele fará. Entregar é você dar voluntariamente. É você ter a condição de que você não pode fazer, mas Deus ele pode. E quantas pessoas, eu já entreguei na mão de Deus, mas estão lá tomando a frente do seu problema. Não estão deixando Deus agir, Deus trabalhar. Não estão deixando Jesus ele cuidar da sua vida, cuidar de você. A primeira coisa que o Senhor ele quer de você nessa noite é que haja manifestação da sua fé. É que você olhe para dentro de você, pegue o teu problema. Ele não quer que você lance o teu problema no fundo do oceano, no mar do esquecimento, não. Ele quer que você pegue o teu problema. Ele quer que você pegue tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que tem tomado o teu coração, a tua mente, e tem te afastado de Deus. Porque as pessoas, quando estão no problema, elas não conseguem orar, elas não querem orar, elas não querem buscar, elas só querem reclamar, só querem lamentar, só querem chorar. E Ele quer que você pegue tudo isso, coloque nas mãos dele e deixe ele cuidar. Porque hoje ele tem te chamado com um grande propósito. Um propósito de salvar a sua vida, a sua alma. Um propósito de te fazer herdar as promessas. E a promessa de Deus é que você tenha vida eterna. É esta promessa que Jesus estabelece no versículo 2. Quando ele diz, na casa do meu Pai. Ele não está falando da igreja, desse templo de 4 paredes, não. Ele está falando dos céus. Ele está falando de um lugar que eu e você ainda não conhecemos. Nós conjecturamos, imaginamos como é o céu, baseando no que a Bíblia diz. Porém, não sabemos como é este céu. Mas Jesus diz que na casa do Pai existem muitas moradas. No céu existe lugar para todo mundo. Mas quando ele retrata todo mundo, ele retrata aqueles que o aceitam, aqueles que colocam a sua vida nas mãos dele, que anotam o seu nome no livro da vida. Porque só quem estiver escrito no livro da vida é que verá a glória do Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu creio no que Jesus ele diz, eu creio no que a palavra diz. E lá em Números, o profeta Balaão ele disse: Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus ele não volta atrás. Em Jeremias ele disse: Jeremias, eu velo pela palavra que sai da minha boca para cumpri-la. E o Senhor ele declarou que lá no céu existem muitas moradas. Ele te escolheu entre milhões e milhões de pessoas para te dar o direito de recebê-lo na sua vida, de receber Jesus e de começar a preparar o teu caminho para o céu. Porque a vida nessa terra ela é limitada. Hoje nós estamos aqui bonitos, cheios de vida, cheios de saúde. Outros talvez nem com tanta saúde assim, mas ainda estamos vivos. Enquanto respiramos nessa terra, existe esperança. Deus ele faz todas as coisas, mas o fato é que em algum momento da nossa história nós vamos deixar essa terra e teremos que nos encontrar com o nosso Deus. E naquele grande dia, naquele momento, eu espero ouvir dele, como eu acredito que você também espere ouvir dele: venha bendito
circunstâncias palpáveis. Fé se baseia naquilo que eu acredito ser visto. E é onde o apóstolo Paulo diz: as coisas de Deus parecem loucura para aqueles que não conhecem a Deus, mas para nós que conhecemos é o poder de Deus. É esse poder que eu quero viver. É essa esperança que me alimenta, de saber que Jesus ele prometeu que na casa do Pai há moradas. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá nada, não haverá pranto, não haverá morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21. Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Na casa do Senhor, lá no céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, ele continua: eu vou preparar-nos lugar. Jesus ele diz assim: olha, hoje eu estou aqui com vocês. Ele para os discípulos: eu estou aqui, mas daqui a pouquinho eu estou voltando para o céu. Eu estou voltando para o meu lugar de origem. Quando eu chegar lá nas moradas eternas, eu vou começar a preparar esse lugar. Eu vou começar a preparar essas moradas. Eu vou preparar lugar. E se eu vou e vos preparar lugar, eu voltarei. Olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Jesus. Ele iria, nos prepararia lugar e voltaria para nos levar, para que aonde Ele está, estejamos nós também. Jesus ele não te quer numa vida de sofrimento. Jesus ele não te quer numa vida de dor. Ele não bate palma para as tuas lágrimas. Ele não bate palma para a sua opressão, para o seu sofrimento. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus ele não tem alegria na luta de ninguém, mas a luta é necessária, porque nos faz conhecer cada vez mais o Senhor, nos faz experimentar mais o poder de Deus. E aí nós entramos no que diz a Bíblia, no que foi falado esses dias na igreja: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nada pode te apartar do amor que está em Cristo Jesus. Lutas, dificuldades, todo mundo vai passar. A questão é a importância que você dá para isso. Se você é aquela pessoa que vê o problema e para e desiste, ou fica estático, ou se você é aquele que quando vê a luta não foge dela, enfrenta, porque na tua frente está o Senhor dos Exércitos, General dos Generais. É esse Deus que está à nossa frente. É Ele que nos fez promessa, e as promessas de Deus não falham. Ele prometeu para Abraão: você vai ser pai de uma multidão, e ele foi. Abraão, vou te fazer famoso. Abraão foi famoso. Abraão, quem te abençoa vai ser abençoado, quem te amaldiçoa vai estar amaldiçoado. E assim foi. As promessas de Deus não falham. Não importa o tempo, não importa os anos, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E hoje Ele te chamou para ser salvo. Hoje o Senhor te convoca para fazer parte do reino dos céus, para ter a vida em você, para ter vida e vida com abundância. Ele te chama para ter um diferencial. Não pensa que Ele te trouxe para você ser como qualquer outro, não. Ele te trouxe para fazer a diferença. Quando você tem a certeza que a tua morada está sendo preparada no céu,
tem motivos para parar. Você só quer continuar, porque você tem esperança. Se o mundo não tem esperança, mas nós temos porque o nosso Deus nos prometeu, nos deu esperança. Aleluia. A minha esperança chama-se Jesus Cristo. E só quem conhece Jesus sabe o valor. Só quem conhece. Você sai da tua casa, você vem para a igreja dia de domingo. Por favor, você tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa em você. Não é possível você sair da tua casa e vir para a igreja também dia de domingo, só por vir. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que você saiu do teu lar, você saiu do teu trabalho, você veio para a casa de Deus, um tremendo domingo, por um propósito muito maior. E esse propósito chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Chama-se vida eterna, chama-se salvação. Glória a Deus. Chama-se reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Chama-se adquirir, buscar a alegria que está no Senhor. Sabia que existe uma grande obra sobre a sua vida? Essa obra tem que ser concluída. E ela vai até o fim, ela vai ser concluída no fim. Quando naquele grande dia estivermos todos diante do tribunal de Deus, para recebermos segundo as nossas obras o bem e o mal que fizemos. A escolha é sua. Jesus fez uma promessa. Eu creio nessa promessa. Eu quero que você creia também nessa promessa. Porque a promessa de Deus, ela não cai. O Senhor quer mudar a tua história. Não deixe o Senhor mudar a sua história. Porque o Senhor não ama o pecado, mas Ele é o pecador arrependido. Ele te propõe hoje restauração. Ele te propõe hoje vida e vida com abundância. Ele te propõe uma nova história. Porque só o Senhor tem uma nova história para você. Receba essa nova história. Receba essa vida. Aleluia. E o Senhor tem preparado. É para dentro de você. E existe um propósito bem maior sobre todas as coisas. Coloque essa palavra dentro de ti essa noite. E deixa ela florescer. Deixa ela crescer na tua vida. E comece a reconfigurar a tua vida. Coloque a tua vida na mão do Senhor. Mas Senhor, eu vou ser empregado. Deus vai abrir a porta. Você tem que acreditar nisso. Senhor, minha enfermidade, o médico diz, olha, não tem mais jeito. Enquanto Deus não der a última palavra, não desista. Não desista. Porque o que ele fala aqui, eu posso fazer isso que ele está dizendo. Crede em Deus, crede também em Jesus. Com todo o teu coração. É o Deus que cura câncer, cura AIDS, cura tudo. É aquele que diz, olha, é impossível para você, mas para mim é possível. Mas você tem que buscar a tua salvação. Busca a salvação que está em Cristo Jesus. E as demais coisas, ou estas coisas, Ele vai acrescentar as suas necessidades. Mas supra hoje o querer de Deus sobre a sua vida. Entregue o teu caminho a Ele, confia nele, e tudo mais Ele o fará. Amém? Amém. Aplauda o Senhor esta noite.